Bom, meus amores, agora nós vamos completar, né, as atividades do livro de atividades do segundo trimestre. Páginas 17, 18, 19 e 20. Vamos lá comigo. A respeito das grandes navegações, analise as afirmativas a seguir e assinale com P as características das navegações portuguesas e E as características das navegações espanholas. A. Os navegantes se dirigiam para o oeste do Oceano Atlântico. Espanholas. B. Com as rotas traçadas por estes navegadores, o novo caminho para as Índias foi encontrado. Portugal. C. Esses navegadores exploraram os oceanos Atlântico e Índico. Portugal. D. O objetivo de traçar uma nova rota para as Índias possibilitou a esses navegadores encontrar continente americano. Espanhóis. Quando os navegadores chegaram à América pela primeira vez, acreditavam ter alcançado as Índias. Espanhóis. Parte de seus esforços foi dedicada ao contorno do continente africano para então se dirigir ao Oriente. Portugueses. Por que a expressão pré-colombianos é utilizada para indicar povos astecas, maias e incas? Porque, eles viviam antes da chegada de Cristóvão Colombo. Porque viveram na América antes da chegada de Colombo. As afirmativas a seguir se referem aos astecas, povo que habitava a atual região do México antes da chegada dos europeus. Após a análise, assinale as duas afirmativas corretas. A. Essa civilização detinha grande força militar e dominava os povos vizinhos. Sim, os astecas, D. Os sacrifícios humanos eram praticados livremente por toda a população asteca. Não. C. Os sacrifícios humanos eram rituais religiosos que visavam agradar aos deuses. Sim. D. Os astecas eram monoteístas. Não, eles eram politeístas. Então, ficou A e C. 4. A 4 está na página 18. A sociedade asteca era igualitária ou hierarquizada? Explique sua resposta. Bom, a sociedade era hierarquizada. Por que ela era hierarquizada? Bom, porque nós tínhamos o chefe militar, pois tinha o chefe militar, depois dele nós tínhamos os guerreiros e sacerdotes, após eles nós tínhamos artesãos e camponeses, e por último os escravizados. A civilização maia apresentava diferenças e semelhanças em relação à asteca. Indique uma semelhança e uma diferença entre os povos. Eles eram a semelhança, Vamos colocar aqui, semelhança. Eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Eram politeístas. Acreditavam em vários deuses, E as diferenças eram sobre o poder centralizado, A diferença
Certo? Continuando. 6. A respeito dos incas, preenche as lacunas dos textos. O desenvolvimento tecnológico dos incas pode ser observado na construção de estradas que ligavam cidades no sistema de correios, que permitia a comunicação entre os indivíduos da comunidade, também na criação de terraços e canais de irrigação, responsáveis por aperfeiçoar a produção agrícola nos terrenos irregulares. B. Os incas acreditavam que os governantes deles, chamados de Inca, eram descendentes dos deuses Sol. Consequentemente, também era considerado um deus. Entre as práticas religiosas dos incas era comum haver sacrifício. Leia atentamente o texto sobre os europeus na América. A ideologia colonialista resolveu aparentemente o problema, remetendo-os ao estigma da inferioridade racial do índio americano e do negro escravo, a miscigenação racial, aos impedimentos geográficos e outras teorias mais ou menos exóticas. Essas teorias têm em comum a premissa de que o continente americano necessitou da presença do branco europeu para penetrar na história dos povos civilizados. Com base no texto e seus estudos, assinale a alternativa correta. O texto faz referência à nomenclatura que os povos nativos da América atribuiu a si. Não. B. O texto faz referência a uma das teorias utilizadas pelos europeus para conquistar e dominar os nativos americanos. Sim, então a alternativa correta é a 7B. 8. Observe essa imagem da cidade de Machu Picchu. Com base na análise da imagem e seus conhecimentos, faça o que se pede. Por que Machu Picchu foi uma importante descoberta arqueológica? Porque, possibilitou os estudos sobre os povos Inca, destacando a religião, a cultura, os costumes, o cotidiano, certo? C. A B é só para a gente identificar aí os terraços agrícolas, vocês estão vendo? Que são esses quadradinhos aí nas fotos. C. Por que o sistema de terraços desenvolvidos pelos Incas é importante para a agricultura até a atualidade? Porque trata-se de uma técnica de plantação em regiões montanhosas. Para melhor aproveitar o solo. Certo? Continuando. 9. Na época da chegada dos europeus ao continente americano, a mita era o sistema utilizado por um dos povos que o habitavam. A respeito deste assunto, responda as seguintes questões. A. O que era a mita? A mita
A mita era uma espécie. A mita era uma espécie de pagamento, né? De pagamento pelo trabalho. A mita era uma espécie de pagamento pelo trabalho prestado para o imperador Inca. Para o imperador Inca. B. Que sociedade utilizava a mita? Os Incas. 10. A respeito dos povos da América, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. A. Entre a elite e os povos astecas estavam comerciantes chamados de pocheta, com poder econômico, mas sem prestígio social. Verdadeiro. B. Os povos chamados pré-colombianos eram em sua parte monoteístas, tendo como a única divindade o Deus Sol. Não, eles eram politeístas. C. A civilização maia nunca chegou a ter um império unificado, uma vez que era composta de cidades politicamente autônomas. Verdadeiro. D. Os membros da elite maia eram responsáveis pela religião, pela administração, pelo comércio e pelo comando de operações militares da sociedade. Verdadeiro. E. O Império Inca estava organizado em diversos aios, que eram pequenas comunidades geralmente formadas por laços de parentesco entre seus habitantes. Verdadeiro. E F. Entre as 3 grandes civilizações da América Espanhola, os Incas tinham a escrita mais desenvolvida, por isso deixaram sua série de registros. Não, eles não tinham a escrita desenvolvida. 11. A respeito das características das crenças dos astecas, maias e incas, relações dos povos e informações correspondentes. Nós temos aí A. Astecas, B. Maias, C. Incas. Acreditavam que o milho era responsável pelo sucesso da humanidade. Os astecas. Próximo. Seu principal deus era o Inti, ou o Sol, de quem o imperador era considerado descendente direto. Os Incas. De acordo com a religião desse povo, a vida estava organizada em ciclos. O civil com 365 dias, o religioso com 260 e o astrônomo em 7.885 dias. Os maias. Entre os deuses mais importantes estavam da chuva e da serpente emplumada. Os povos astecas. 12. Preencha a cruzadinha. Número 1. Um dos animais domesticados pelos incas é a lhama. 2. Rituais praticados para apaziguar a ira dos deuses. Sacrifícios. 3. Capital da civilização inca, Cusco. 4. Primeiro reino europeu a entrar em contato com os astecas, os maias e os incas, Espanha. 5. Nome atual da região que foi habitada pelos astecas, México. 6. Alimento cultivado pelos astecas, maias e incas, milho. E 7. Construídos pelos incas para o cultivo de alimentos, terraços. Certo? Então essa foi a nossa atividade do livro de atividades do segundo bimestre.